Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O empresário que atirou em um carro após uma discussão de trânsito na rodovia Castelo Branco, no interior de São Paulo, ainda não se apresentou à polícia. Ele deve ser indiciado por tentativa de homicídio. A arma usada na briga foi apreendida há pouco e está com a numeração raspada. O advogado do empresário nega que o cliente tenha tentado matar os ocupantes do carro porque sabia que o veículo era blindado. O empresário Adriano Domingues da Costa segue foragido. Ele é procurado pela polícia desde sábado, quando a justiça aceitou um pedido de prisão temporária por tentativa de homicídio. Adriano se envolveu em uma discussão de trânsito na rodovia Castelo Branco, no interior de São Paulo. Depois dos carros pararem no acostamento, ele, com uma das mãos para trás, pediu para a passageira abaixar o vidro. Em seguida, efetuou os disparos. Ele deu um tiro no pneu, 2 tiros e no vidro. O veículo onde estava o casal William Isidoro e Gabriele Jimenez é blindado, por isso ninguém ficou ferido. Durante o ataque, Gabriele ligou para a polícia. Peraí, só um momento, tá? Continua na linha. O casal que estava no carro atingido afirma que em nenhum momento reagiu. Ele veio em alta velocidade, colidiu, a gente pediu para ele encostar, logo em seguida ele encostou e aconteceu o que aconteceu. Depois disso, o empresário desapareceu. Ontem, policiais estiveram na casa do atirador na Grande São Paulo e apreenderam o passaporte dele. Tentamos inúmeros contatos com ele, com o pessoal que residia ali no imóvel, sem sucesso. Como nós tínhamos ordem de mandado de busca e nós procedemos ao arrombamento da porta de acesso, apenas isso. Hoje, o advogado dele esteve na delegacia e disse que vai pedir imagens das câmeras da rodovia para provar que o cliente é a vítima da história. Ele discorda da tentativa de homicídio e vai defender a tese de crime impossível, já que o empresário sabia que o carro era blindado e que os ocupantes não poderiam ser feridos. Ele sabia, porque na primeira cena ele dá uma coronhada no vidro direito. Nesse momento ele tem a certeza que o carro é blindado. Um advogado criminalista ouvido pelo Jornal da Record concorda com a tese do crime impossível, mas diz que o empresário pode responder por outros crimes e que a fuga depois da briga de trânsito na rodovia pode complicar a situação dele. Me parece que isso, óbvio, vai complicar a interpretação do magistrado em relação à conduta dele, porque ele já, desde o início da conduta criminosa, já mostra sinais de que vai tentar fugir da aplicação da lei penal. Adriano deve ser acusado de porte ilegal de arma de fogo e dupla tentativa de homicídio. O delegado do caso diz que o fato dele ter atirado contra um carro blindado não é um atenuante. Para a polícia foi a intenção dele disparar contra a vítima, independente se o carro tem blindagem ou não. Para nós ficou evidente o dolo de matar as vítimas. Ele deu um tiro no pneu. Veja agora outras notícias desta segunda-feira. Governo busca alternativa para aumentar a arrecadação e ajustar as contas públicas. Passageiro embriagado agride funcionários de companhia aérea e é expulso de voo em São Paulo. Morre o segundo policial do BOPE baleado no Complexo da Maré. Chuva forte volta a colocar o Rio Grande do Sul em alerta. Em Israel, Netanyahu dissolve o gabinete de guerra e aumenta o controle sobre operação em Gaza. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Um passageiro foi expulso de um voo para os Estados Unidos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O homem estaria bêbado e teria agredido 4 funcionários da companhia aérea. A confusão foi durante a noite e a madrugada no embarque de um voo de São Paulo para Atlanta, nos Estados Unidos. Com medo de se identificar e sem gravar entrevista, alguns funcionários contaram que o passageiro já teria chegado ao aeroporto alterado. No check-in, o homem teria sido desrespeitoso e grosseiro com os atendentes. Em frente ao portão de embarque, o passageiro foi impedido pela tripulação de embarcar. O homem reagiu e partiu para cima dos funcionários, apesar da esposa tentar conter as agressões do marido.
Depois de agredir os tripulantes da companhia aérea, o passageiro teria fugido e tentado se esconder em uma sala VIP, aqui mesmo do aeroporto. Ainda bastante alterado, ele teria agredido outros 2 funcionários e até esfaqueado um deles. O homem só foi contido e preso com a chegada da Polícia Federal. Então o passageiro foi trazido até a delegacia, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária para apuração dos fatos ali que ele praticou. Mais de 200 mil passageiros passam por dia no Aeroporto Internacional de São Paulo. Cerca de 9 mil funcionários trabalham no local. O Sindicato dos Aeroviários lançou uma campanha para conscientizar as pessoas de que a segurança do voo é de responsabilidade de todos. Desde o início do ano, mais de 77 mil idosos sofreram algum tipo de violência no país. Entre elas, o abuso financeiro. Em São Paulo, uma idosa perdeu o pouco que conseguiu juntar numa poupança para uma mulher que dizia estar com uma aposta vencedora de loteria, num valor milionário. A chance de ajudar os 5 filhos e os 12 netos fez os olhos da dona Edileuza brilharem. Eu falei, nossa, meus filhos agora vão sair de todas as dívidas. A aposentada foi abordada por uma mulher que disse ter perdido os documentos e que precisava de ajuda para sacar o valor milionário de um prêmio da loteria e que retribuiria o favor com R$200 mil. Perdi meus R$400. Os R$400 que eu tinha na conta, onde eu faço meus pagamentos, onde eu deposito minha aposentadoria. Apesar de tão antigo, esse golpe ainda faz vítimas, principalmente idosas. Os criminosos pedem um valor muito inferior ao suposto prêmio e a pessoa acredita que vai fazer um bom negócio. Aposentados e pensionistas, eles têm todo mês um dinheiro na conta e aí fica sendo uma presa mais fácil para os golpistas seduzirem essas pessoas e aplicarem o golpe de estelionato. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, no primeiro semestre deste ano, foram mais de 77 mil denúncias de violência contra idosos. Entre elas, o abuso financeiro, quando ocorre exploração ou uso não consentido do dinheiro da pessoa idosa. São Paulo é o estado com mais casos, seguido de Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os estelionatários hoje acabam se apresentando em casal para aparentar que ali existe uma família, que existe um pouco de seriedade e não pode cair nesse tipo de conversa. Meu dinheiro eu não queria ter perdido, porque o meu dinheiro é suado. Meu dinheiro é suado, eu recebo um salário mínimo por mês e ali é onde eu pago minhas dívidas. A Central de Abastecimento de Porto Alegre reabriu hoje depois de 1 mês e meio de portões fechados por causa das enchentes. A Ceasa de Porto Alegre voltou a ter a cara de antes, movimentada. Após cerca de 45 dias fechada e funcionando de forma improvisada em Gravataí, na região metropolitana, a Central de Abastecimento voltou a receber caminhões que trazem frutas, legumes e verduras de 122 municípios gaúchos. Seu Odir é produtor rural e está feliz com a retomada. O meu serviço é fazer ceasa. Eu planto, tenho pêssego, ameixa. Felicidade também para quem compra. Seu Jones garantiu o estoque do restaurante. O restaurante não trabalha sem ceasa. Não trabalha. Então agora, graças a Deus que abriu e a gente pode se abastecer novamente e voltar ao trabalho. Não é exagero dizer que a Ceasa é uma cidade dentro de Porto Alegre. O movimento só para quando escurece. Antes da enchente, quase 100 mil pessoas circulavam aqui semanalmente. No local, são comercializados 54% dos legumes, frutas e verduras consumidos no estado. E para tudo isso acontecer, 10 mil pessoas trabalham aqui. Garantir o abastecimento e o emprego de tanta gente era a maior preocupação. Quando tu percebe que o emprego está preservado, que os clientes voltaram, né, que tem produto,
Isso emociona todo mundo e nos dá a segurança de que a gente vai conseguir. Os carregadores não conseguem disfarçar a alegria. A felicidade minha é voltar a trabalhar, pagar minhas contas, retomar a minha vida, né? A cidade de São Luís Gonzaga, no interior gaúcho, decretou situação de emergência por causa de uma tempestade repentina. O município, a 80 quilômetros da fronteira com a Argentina, foi atingido por uma microexplosão climática, fenômeno que acontece quando uma nuvem acumula grande volume de chuva e a água desaba repentinamente sobre uma região com uma forte corrente de vento. 8 bairros foram atingidos e mais de 1.000 casas ficaram danificadas. Houve estragos também em escolas, unidades de saúde e num museu. 400 pessoas estão desalojadas. As chuvas voltaram a causar inundações e transtornos em 19 cidades do Rio Grande do Sul durante o fim de semana. O vídeo feito por um morador mostra a inundação em São Sebastião do Caí. O Márcio ficou preso em casa depois que o rio transbordou. Desde a 1h da manhã aqui, ilhado. Depois de sair do trabalho, a esposa dele teve que passar a noite na casa da filha. Aí tu te muda para uma casa para não pegar água e de repente detona, né? Durante a madrugada, o rio Caí ultrapassou o nível de inundação em mais de 4 metros. Moradores tiveram que sair de casa às pressas. Esse aqui é o bairro do Quilombo, um dos mais atingidos pela enchente. Nessa região aqui, 40 casas ficaram debaixo d'água. Alguns moradores, como o Daniel e a Deise, preferiram ficar em casa para tentar salvar móveis e eletrodomésticos. Eles já haviam perdido esses utensílios na enchente que aconteceu em maio e agora preferiram permanecer em casa para não perder de novo. E agora, para sair de casa, Daniel, Deise? Ficamos ilhados, não tem como sair, né? Mais de 100 homens das Forças Armadas dão apoio à Defesa Civil do município. A gente está acompanhando aqui um pilotão do Exército nessa operação de resgate. Um casal que vive aqui na região pediu ajuda porque a chácara onde eles moram alagou e ficou impossível sair por conta da correnteza. A travessia aqui é muito perigosa. Jaime decidiu deixar a esposa e a filha na chácara para conseguir trabalhar com o caminhão. Alagou em questão de 3 horas. Alagou tudo isso aí. Mais de 15 famílias foram resgatadas. Pelo menos 19 municípios no Rio Grande do Sul reportaram problemas à Defesa Civil por causa das chuvas do fim de semana. A função principal agora, nesse primeiro momento, é realmente resgatar as pessoas que estão ilhadas. Em Bom Princípio, o rio Caí atingiu 13 metros e 70 centímetros. Um empresário morreu ao tentar impedir que a água entrasse na olaria onde produz peças de cerâmica. A suspeita é de que José Inácio Schmitz Júnior, de 45 anos, tenha se afogado. Em Lajeado, o rio Taquari subiu quase 10 metros em menos de 24 horas e o centro da cidade voltou a alagar. No Vale do Paranhana, as cidades de Três Coroas, Parobé e Igrejinha registraram novos alagamentos e moradores precisaram ser resgatados em botes. O rio Paranhana ultrapassou a cota de inundação, fixada em 3,5 metros. Hoje, o Jornal da Record estreia uma nova previsão do tempo. Então, vamos conversar com a Lidiane Sayuri para saber mais informações sobre a chuva que voltou a atingir o Rio Grande do Sul. Oi, Lid, boa noite. Qual a explicação para tanta água dessa vez? Olha, a chuva pesada é resultado da combinação do ar quente e úmido vindo da Amazônia com uma frente fria, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Em menos de 10 meses, a região do Vale do Taquari enfrenta sua 6ª enchente. As tempestades do último fim de semana provocaram transbordamentos de rios e córregos em vários municípios da região. Em apenas 48 horas, choveu a quantidade de água esperada para todo o mês de junho. Foram cerca de 150 milímetros na cidade de Mussum e 122 milímetros no município de Encantado. Em Lajeado, o rio está a 3,5 metros acima da cota de inundação, deixando a cidade novamente debaixo d'água. Pelo menos até sexta-feira, toda a metade norte do Rio Grande do Sul deve registrar mais chuva e temporais. Além dos alagamentos, é alto risco de deslizamentos e enxurradas. Cris, Celso, eu volto com vocês. Obrigada, Lidy.
Uma onda de calor atinge diversos países do mundo. Nos Estados Unidos, tempestades foram registradas. Já na Europa, o aumento repentino das temperaturas causou a morte de turistas. O verão no hemisfério norte começa na quinta-feira, mas vários países já vivem temperaturas muito acima da média. Na Grécia, pelo menos 4 turistas morreram por causa do calor. E locais populares para caminhadas foram fechados. No Chipre, 2 idosos também não resistiram. Na Arábia Saudita, 14 pessoas morreram por causa do calor. A temperatura chegou a 47 graus Celsius. Aqui nos Estados Unidos, o Serviço Meteorológico alerta para recordes diários de calor. No Maine, estado ao norte da costa leste, a máxima no verão, que não costuma passar dos 26 graus, pode chegar a 37 este ano. Já aqui na Flórida, além do calor, as tempestades de verão também preocupam. Depois dos alagamentos da última semana, ainda há chance de temporais no estado. Já no Arizona, a temperatura no fim de semana bateu 43 graus e prédios públicos foram usados como abrigo. Em Sacramento, na Califórnia, bombeiros trabalham na reabertura de estradas, depois de um incêndio florestal obrigar moradores a abandonarem as casas. Especialistas classificam o calor nesta época do ano como atípico. Veja a seguir, os incêndios no Pantanal já ameaçam os animais e uma das áreas mais atingidas é a região de Corumbá. Em desafio ao Ocidente, o presidente russo Vladimir Putin diz que vai à Coreia do Norte esta semana. Fiscalização da lei seca é intensificada e aumenta o número de autuações a motoristas alcoolizados no estado de São Paulo. Os incêndios atingem o Pantanal há mais de 15 dias e os animais já enfrentam uma luta pela sobrevivência. A área mais crítica está na cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Com a ajuda de um drone, bombeiros avaliam um cenário do fogo antes de iniciar as frentes de combate. Esta área fica em Corumbá, Mato Grosso do Sul, região pantaneira que lidera o ranking nacional de queimadas, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. São 1.241 focos registrados este ano. Biólogos que percorrem as regiões consumidas pelo fogo flagraram este jacaré, que morreu carbonizado em uma área que antes era alagada. Em Mato Grosso do Sul, as queimadas no Pantanal já consumiram este ano uma área maior que 338 mil campos de futebol. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso são os únicos estados do país que concentram áreas de Pantanal. Nos 2 estados, com o início da estação seca, as autoridades suspenderam a autorização para as queimadas controladas. Até outubro, quem desobedecer a regra estará cometendo crime ambiental. Quando a gente fala de incêndio florestal, a gente está falando de uma pena de reclusão de 2 a 4 anos, né? E mais multa, isso falando da esfera criminal. E depois que o fogo pega, nós estamos vendo o que é que acontece. É muito difícil de controlar. O clima é de alerta no Pantanal e a devastação causada pelo fogo alcançou um novo patamar alarmante. Vamos voltar a conversar com a Lidiane Sayuri. Até o momento, a área atingida pelos incêndios corresponde a 370 mil campos de futebol. Com chuva abaixo da média desde o fim do ano passado, o Pantanal pode passar por um dos piores períodos de estiagem de todos os tempos. A situação atual é resultado da seca severa dos últimos anos, agravada pelo fenômeno El Niño. É o maior número de incêndios no Pantanal para o mês de junho em 26 anos. Em 2024, já foram registrados 2.168 focos de queimada, um aumento de mais de 900% em comparação ao mesmo período de 2023. E essa marca deve aumentar, já que a temporada seca se estende até outubro, com pico em setembro. Cris, Celso. Daqui a pouquinho, ali de volta com a previsão do tempo para todo o Brasil. O governo russo anunciou que o presidente Putin vai visitar a Coreia do Norte amanhã numa viagem de 2 dias. O anúncio ocorreu um dia depois da Conferência de Paz sobre o conflito na Ucrânia e que não teve a presença da Rússia.
A cúpula foi realizada na Suíça e reuniu representantes de 92 países. 80 deles assinaram a declaração final, incluindo os membros da União Europeia. O documento reafirma o apoio à integridade territorial e à soberania da Ucrânia. Há também exigências para que todos os prisioneiros de guerra sejam libertados e as crianças levadas do território ucraniano devolvidas. O Brasil participou da conferência como país observador, mas não assinou a declaração final, assim como outras 11 nações que têm laços econômicos e diplomáticos com a Rússia. O governo russo diz que os resultados dessa reunião foram insignificantes. Na visita à Coreia do Norte, Putin deve assinar tratados com o regime norte-coreano. Será a primeira viagem do líder russo ao país em 24 anos. A aproximação entre os dois governos é vista com preocupação pelo Ocidente. Estados Unidos e Europa acusam a Coreia do Norte de fornecer munições a Moscou para a ofensiva na Ucrânia, em troca de assistência tecnológica. Veja a seguir. Após anúncio do Cruzeiro e da polêmica com a torcida, Dudu decide ficar no Palmeiras. No Rio de Janeiro, Corregedoria da Polícia Militar conclui que bala perdida que matou menina de 5 anos dentro de casa partiu da arma de um policial. E daqui a pouco estreia a nova superprodução Rainha da Pérsia. A trama mostra como uma jovem humilde se tornou influente e mudou o destino de um povo. Cresceram este ano em São Paulo as ações de fiscalização da lei seca e aumentou o número de motoristas pegos embriagados. O Jornal da Record acompanhou 2 dessas operações. Nossos repórteres flagraram um esquema oferecido por estelionatários para quem foi pego na blitz depois de beber. A luz vermelha indica que mais um motorista foi flagrado pelo bafômetro. A fiscalização da lei seca foi intensificada este ano no estado e o número de autuações aumentou. De janeiro a maio de 2023, 75.109 veículos foram fiscalizados e 178 motoristas autuados. No mesmo período deste ano, foram 160.715 veículos fiscalizados e 248 motoristas flagrados no bafômetro. A infração é considerada gravíssima e a multa chega a quase R$3 mil, mas o prejuízo aumenta se não houver ninguém sóbrio para levar o veículo. Nesse caso, a pessoa vai desembolsar cerca de R$400 pelo guincho e mais R$ 38,90 por dia de estadia no pátio. Por isso, nas fiscalizações, ao lado da fila de guinchos, há uma outra fila, a de carros à espera de um condutor que não tenha ingerido bebida alcoólica. Nessa hora entra um outro personagem que tem se tornado comum nas fiscalizações da lei seca, o chamado motorista amigo, que na realidade não tem nada de amigo. É uma pessoa que cobra do condutor autuado para retirar o carro do local. O homem de camiseta amarela acabou de ser pego na lei seca. Os outros 2 homens se oferecem para levar o carro mediante pagamento. Se for família, eu tiro. Se não tiver bebido também, né? Por beber 14 dias, hoje eu não bebi. Mas no caso dele não é seu parente, Não, entendi. Não. Normalmente, o motorista amigo é contratado apenas para retirar o carro da blitz. Dirige por alguns metros e devolve o veículo para o dono, que mesmo alcoolizado, acaba voltando ao volante. Nesse caso, o motorista contratado comete um crime, o de entregar o carro para alguém embriagado, que tem pena prevista de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Este homem foi detido depois de oferecer o serviço pela 2ª vez. Já o condutor, que aceita entregar o carro nas mãos de um desconhecido, corre o risco de ser vítima de um crime. Primeira coisa, você vai entrar hoje, meia-noite, num veículo com uma pessoa que você não conhece. Isso pode ser até um assalto. Elas têm esse direito de solicitar que um parente, uma pessoa que elas conheçam, estejam ali na blitz para poder retirar esse veículo. Depois de quase 1 ano, uma investigação da Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro concluiu que o tiro que matou a menina Eloá no ano passado saiu da arma de um sargento que deve ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. 10 meses de saudade e luta por justiça. Eu sei que não vai trazer minha filha de volta,
Mas eu peço por justiça e não quero que isso seja esquecido. Porque como aconteceu com minha filha, tem outras vítimas. Ana Cláudia é mãe de Eloá Passos. A menina, de 5 anos, foi atingida por uma bala perdida enquanto brincava no quarto de casa na comunidade do Dendê, na zona norte do Rio, em agosto do ano passado. Os disparos foram efetuados durante um protesto pela morte de um suspeito na região. Na época, 10 policiais foram afastados. As investigações da Corregedoria da Polícia Militar indicaram que o tiro que matou a menina partiu do fuzil de um sargento. Em depoimento, ele disse ter efetuado 9 disparos em direção a uma ladeira para revidar um ataque de traficantes. Mas o agente admitiu que não identificou onde os criminosos estariam. Já a mãe de Eloá afirmou durante as investigações que viu da janela de casa uma viatura e que os disparos que ouviu pouco depois poderiam ter partido da equipe policial. Sabe que ali é a comunidade. Como é que ele vai pegar uma arma e vai atirar para cima? Vai pegar alguém, não vai? Então, o policial sem preparo. A Corregedoria da Polícia Militar encaminhou o resultado das investigações para o Ministério Público, onde o caso corre sob segredo de justiça. O sargento pode responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Na semana passada, uma troca de tiros entre traficantes e policiais do mesmo batalhão terminou com uma adolescente baleada quando voltava de uma aula de balé. Ana Beatriz Nascimento foi atingida por tiro de fuzil e permanece internada em estado grave. Hoje eu tento esquecer tudo que aconteceu com ela, mas eu não consigo. Porque o que eu vejo que passa na televisão, nas reportagens, criança sendo atingida, volta tudo de novo na minha cabeça que aconteceu com ela. Após a devolução da medida provisória que mudava as regras para a compensação do PIS/COFINS, o Planalto busca alternativas para aumentar a arrecadação e equilibrar as contas do governo. O desafio da equipe econômica é ajustar o caixa, respeitando as vontades do presidente Lula e os interesses do Congresso. Lula reuniu hoje o núcleo político. Em agosto, deve ser entregue ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária para o ano que vem. O governo sempre vai trabalhar para a qualidade dos gastos, né? Você garantir efetividade na qualidade dos gastos. A preservação dos investimentos em saúde e educação foi um pedido do próprio presidente à equipe econômica, que também passou a manhã reunida com Lula. Agora, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento vão fazer uma revisão de gastos e apresentar áreas para que o presidente possa escolher onde cortar despesas. Os cadastros do Bolsa Família e da Previdência Social serão os primeiros a passar por um pente fino. O benefício de prestação continuada oferecido para pessoas com deficiência e idosos de baixa renda também pode sofrer auditoria. Tomamos até a experiência do Rio Grande do Sul recente, em virtude das chuvas lá, o trabalho que foi feito de saneamento dos cadastros, o que isso pode implicar em termos orçamentários, né? Do ponto de vista de liberar espaço orçamentário para acomodar outras despesas e garantir que as despesas discricionárias continuem no patamar adequado para os próximos anos. Segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, que analisou as contas do governo de 2023, nenhuma nova reforma da Previdência resolveria o déficit das contas públicas do país. São duas grandes preocupações, né? Óbvio, o crescimento da Previdência, dos gastos da Previdência e o crescimento dos gastos tributários da renúncia. E quando nós colocamos os três na conta, dá um total de 646 bi. Toda essa movimentação acontece depois de uma derrota importante da equipe econômica no Congresso, que devolveu a medida provisória que mudava as regras do PIS e da COFINS. A ação gerou uma forte reação do meio empresarial, enquanto o mercado financeiro vem cobrando a redução de gastos do governo. A avaliação dentro da equipe econômica é que o presidente está mais receptivo aos cortes e que isso é essencial para equilibrar as contas públicas.
O dólar fechou em alta hoje de 0,73%, cotado a R$ 5,42, no maior valor desde 4 de janeiro do ano passado. Já o Ibovespa caiu 0,44% e terminou o dia acima dos 119 mil pontos. O mercado segue na expectativa da taxa básica de juros, que vai ser definida a partir de amanhã em reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Depois da repercussão em torno do projeto de lei sobre o aborto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve adiar a votação do tema no plenário. A discussão no plenário do Senado hoje teve como pano de fundo o projeto de lei em discussão na Câmara dos Deputados, que equipara o aborto após 22 semanas ao crime de homicídio, inclusive em casos de estupro. A sessão foi convocada pelo senador Eduardo Girão, conhecido na casa por ser contra o aborto, e teve a participação majoritária de especialistas favoráveis ao projeto. Foi um debate técnico, um debate onde a gente pôde ouvir médicos, juristas, a sociedade se posicionando. Chamamos a ministra da Saúde desde o dia 11 de junho e ela respondeu dizendo que não vinha. Ela não demonstrou respeito em enviar nem sequer um técnico para debater o assunto. Nos bastidores, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reclamou do uso de imagens de fetos e uma simulação feita durante a audiência. A repercussão negativa em torno do projeto de lei deve, segundo interlocutores do presidente da Câmara, Arthur Lira, frear a discussão no plenário da Casa. Lira avalia que a responsabilidade caiu no colo dele, apesar do acordo fechado com líderes na semana passada, para aprovar a urgência, ou seja, levar a pauta diretamente ao plenário sem discussões nas comissões. Agora, o presidente da Câmara pretende deixar o assunto esfriar e deve discutir o cenário na reunião de líderes prevista para esta terça-feira. A Ordem dos Advogados do Brasil aprovou um parecer que defende a inconstitucionalidade do projeto de lei. A possibilidade de criminalização de meninas e mulheres que realizem um aborto após a 22ª semana como um crime de homicídio, cuja pena pode chegar até 20 anos de reclusão, está em absoluto descompasso com a realidade social do Brasil. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que a ministra Nízia Trindade não compareceu ao debate no Senado sobre o aborto por incompatibilidade de agenda e que a ausência foi comunicada formalmente na quinta-feira passada. O Ministério disse que acompanha as discussões dada a relevância do tema para a pasta. Veja a seguir: primeiro-ministro de Israel dissolve gabinete de guerra criado logo após os ataques terroristas do Hamas. Morre segundo policial baleado em operação no Complexo da Maré. E logo após o Jornal da Record estreia A Rainha da Pérsia, a nova superprodução épica que mostra a jovem humilde que se torna uma mulher influente e muda o destino de um povo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dissolveu o gabinete de guerra criado logo após os ataques do Hamas em outubro do ano passado. A dissolução ocorreu dias depois que 2 integrantes do gabinete de guerra anunciaram a saída, entre eles Benny Gantz, opositor político do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Com isso, o premier deve tomar as decisões junto com ministros, principalmente o da Defesa, Yoav Gallant, que também integrava o gabinete de guerra. Neste domingo, o Exército anunciou que realizaria pausas diárias na ofensiva militar no sul de Gaza para permitir a distribuição segura de ajuda humanitária. Segundo as forças de defesa aqui de Israel, as pausas anunciadas não significam o fim do combate ao terrorismo. De acordo com a imprensa israelense, hoje, em um comunicado, o Exército afirmou que na cidade de Rafah, em Gaza, mais de 550 integrantes armados do Hamas foram mortos desde que as operações militares começaram em maio. Em Jerusalém, milhares de pessoas se reuniram nos arredores do parlamento para pedir a libertação dos reféns. À noite, dezenas de manifestantes seguiram até a casa do premier, tentaram ultrapassar as barreiras de proteção e entraram em confronto com a polícia. Os agentes usaram jatos d'água para dispersar a multidão. Ao menos uma pessoa ficou ferida e 9 foram presas.
Vamos voltar com a Lidiane Sayuri para saber os destaques da previsão do tempo para essa semana. Oi, Lid, outros estados também entram na rota das chuvas na região sul? Sim, Cris, Santa Catarina também deve registrar bastante chuva. A maior quantidade de água deve cair sobre a região sul catarinense. Em Lages, São Joaquim e em Urubici, chove a qualquer hora. Tem alerta para novos alagamentos e deslizamentos de terra. No Rio Grande do Sul, a chuva também pode causar novos transtornos. Em Bom Jesus, Passo Fundo e em Gramado, apenas nesta terça-feira pode chover mais da metade do esperado para o mês inteiro. Neste momento, a frente fria permanece na altura do Rio Grande do Sul, formando mais nuvens carregadas. Chove em todos os pontos coloridos da imagem de satélite. Amanhã, a circulação de ventos úmidos mantém a chuva concentrada nos extremos do Brasil. No interior do país, o alerta é para a baixa umidade do ar. Destaque para a região em vermelho, onde os índices podem ficar abaixo dos 20% nas horas mais quentes do dia. Na área clara do mapa, terça-feira ensolarada e quente. No giro de temperaturas, em Porto Alegre faz até 24 graus. No Rio de Janeiro, 33. Em Campo Grande, 35. Em Palmas, 34 e até 32 em Manaus. Momento de interatividade aqui na Previsão do Tempo. Hora do Tempo Delivery. O primeiro pedido é da Aline, de Itacoaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. Oi, Aline, boa noite, seja bem-vinda. Se prepare para mais uma semana quente e seca na Grande São Paulo. Na terça faz até 28 graus, na quarta e na quinta, máxima de 29. A próxima participação é do Edinho. Ele está de olho na previsão para Olinda, Pernambuco. Oi, Edinho. Amanhã os termômetros chegam aos 28 graus e chove no fim do dia. Na quarta e na quinta, a chuva pode vir a qualquer hora, faz até 29. Participe, peça previsão personalizada pelas redes sociais. Basta usar a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidi. Após ser pressionado pela torcida palmeirense, o atacante Dudu desistiu de ir para o Cruzeiro. Após o fim de semana de idas e vindas, o anúncio de Dudu veio agora no início da noite. O atacante desistiu da transferência e vai ficar no Palmeiras. O Cruzeiro também se manifestou. O clube mineiro diz que o assunto está encerrado e retirou a proposta. Na postagem, o time também criticou indiretamente o jogador, afirmou que tem a obrigação de contar no seu elenco com atletas de palavra, compromissados, leais e que verdadeiramente queiram estar no Cruzeiro. Dudu tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025. Está marcado para amanhã o enterro do segundo policial do BOPE, baleado numa operação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, na semana passada. Esse ano, 17 PMs morreram no estado em situações de violência. 6 deles estavam em serviço. Depois de 5 dias internado em estado grave, o sargento Rafael Wolfgram Dias morreu no fim da noite do domingo. Ele tinha sido baleado na semana passada durante uma ação no Complexo da Maré. Na mesma operação, Jorge Henrique Galdino Cruz, um outro policial do BOPE, também foi baleado e morto. O sargento Wolfgram tinha 37 anos e estava na corporação desde 2008. Realizou o sonho de entrar para o BOPE em 2012 e era muito querido pelos colegas de batalhão. Desde o início do ano, 24 tiroteios foram registrados na Maré. 11 pessoas morreram no período. Jorge Henrique e Rafael foram atingidos nesta casa. O local passou por perícia. A polícia procura pelos suspeitos do ataque: Ronald de Souza Gomes, o Titi, e Luciano Cândido Crispim, o Pitbull. Eles teriam atirado para facilitar a fuga dos chefes do grupo. Cápsulas de fuzil usadas no confronto foram recolhidas. O PM, que faria aniversário na próxima quarta-feira, deixa a esposa e um filho de 8 anos. Ele sempre foi aquele amigo que vai nos deixar muita saudade e plantou bem a semente dele nos momentos que ele esteve conosco, né? Vai ficar aquela boa lembrança do amigo, do nosso eterno herói. Hoje, mais um policial militar morreu após uma tentativa de assalto na Baixada Fluminense. O sargento Renato Lopes de Almeida chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Com a morte dele, sobe para 17 o número de PMs mortos no estado. Foi enterrado hoje em São Paulo o corpo do dono de um tradicional bar de rock.
A vítima foi atacada depois de defender uma funcionária que afirma ter sido assediada pelo agressor. Porta fechada e flores, em homenagem ao dono deste bar de rock na zona sul de São Paulo. O corpo do comerciante Carlos dos Santos Monteiro, de 58 anos, foi enterrado hoje. Uma pessoa muito acolhedora, pessoas mais jovens vinham aqui, sentavam no bar com ele, ficavam conversando, ele dava lições sobre a vida. Era um tiozão assim da turma, um tiozão rock and roll, uma perda inestimável. Uma banda se apresentava no local. Segundo testemunhas, um dos clientes teria incomodado outros frequentadores e assediado uma funcionária. O dono do bar se aproximou para conversar e foi atacado com golpes de canivete. Este vídeo, gravado logo depois do crime, mostra o desespero de clientes. Aqui, na porta do bar, os próprios clientes e funcionários impediram a fuga do homem, que ainda estava com o canivete na mão. Um dos amigos do comerciante aceitou contar o que viu, sem ser identificado. Do nada o cara sacou um canivete grande, que abre automático, pegou o martelo dele e ele morreu na hora ali. Diego de Almeida Pereira, de 34 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Não conseguimos contato com a defesa dele. Nas redes sociais, clientes lamentaram a morte do comerciante, que era conhecido como Nenê. O músico de uma banda americana que se apresentou no bar também prestou uma última homenagem. Você vê que na região, além desse bar, tinham outros bares, nenhum dos outros bares via ele como concorrente, via ele como um amigo, sabe? A Polícia Civil apreendeu carros de luxos, joias e celulares durante uma operação batizada de Game Over. Os produtos foram encontrados na casa de influenciadores suspeitos de promover jogos online. Ninguém foi preso. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, notificou ao Facebook a remover anúncios falsos solicitando doações para o Rio Grande do Sul. A multa prevista é de R$ 150 mil por dia. A plataforma informou que vai fazer a remoção. Um caminhão roubado foi atingido por mais de 20 tiros no Rio de Janeiro. Os criminosos não obedeceram à ordem de parada da polícia. Houve perseguição. Um homem foi preso. A carga era avaliada em R$ 74 mil. A partir de hoje, um grande império vai conquistar a tela da Record. Logo depois do Jornal da Record, estreia A Rainha da Pérsia. No centro da trama, uma jovem humilde que vai usar coragem e fé para salvar uma nação inteira. Antes de qualquer coisa, bem-vindos à Pérsia. Olha que coisa mais linda isso, gente. Vejam a grandeza e a imensidão de nosso império. Eu tô muito ansiosa para contar essa história, porque essa história tem muito a dizer e eu não vejo a hora de todo mundo assistir. Esta é uma das 5 locações externas em Marrocos para as gravações da minissérie A Rainha da Pérsia. O lugar fica na área de uma das 2 barragens que abastecem a cidade de Marrakech. A escolha dos cenários a céu aberto foi feita com muito cuidado para as filmagens da superprodução. Todo o projeto ele é feito com muito carinho, com muita pesquisa, com muito cuidado, desde a arte, cenografia e o figurino em particular. A nova superprodução vai mostrar em detalhes a grandeza do Império Persa e como uma mulher humilde teve enorme influência no futuro de uma nação inteira. Esther vai ter um encontro surpreendente com o rei persa, Xerxes. O Xerxes, na nossa história, é um homem que é movido por algo que vai além dele, né? A gente vai contar a história da transformação desse homem. Antes de conhecer Esther, a rainha de Xerxes era Amestris. A mestre ambiciosa. A Amestris é o peso na vida de Xerxes e Esther vai ser luz. Uma mulher, né, que influencia ele da forma como Esther faz, transforma a vida dele. A Esther, ela começa a história, né, como uma garota, que o seu grande sonho era se casar, ter uma família, e ela se vê rainha,
mas eu acho que ela é uma rainha de coração. Para ela, tudo que é mais importante está aqui dentro. Ela foi muito sábia e Deus pôde usar essa mulher para salvar uma nação, porque foi decretado a morte dos judeus. A rainha vai enfrentar oposição. Amã, ele é um homem extremamente determinado. Ele quer vencer na vida, custe o que custar. Eu sou Amã, em cujas veias corre sangue amalequita. Artabano será aliado de Amã? Não sabemos. Ele vai mandar matar, vai matar pessoalmente, vai conspirar contra. Posso te dar de presente a vitória dessa guerra. A Artemisia, ela tá no meio ali, não tem nenhuma pessoa ingênua, né? Assim, e ninguém a Artemisia confiaria a sua vida. Para superar os desafios, Esther conta com a força de um homem de fé, o primo Mordecai. E ele dá um chacoalhão na Esther, né? Ele fala, Esther, não é possível. Você sabe qual a importância da fé, você sabe o que você tem que fazer, né, pelo povo. A minissérie, ela está levantando um assunto, né? A mulher quer tanto poder, tanto respeito da sociedade, mas ela tem que saber ter poder, ela tem que saber ter todo esse poder nas mãos, porque se ela não souber, ela pode fazer muito mal. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a estreia da série A Rainha da Pérsia. E logo depois de Gênesis, não perca o reality A Grande Conquista, com a dinâmica cara a cara. Ótima noite para você. Boa noite.